presença, seja bem-vinda, que é o Vida Plena. Muito obrigada, é um prazer, agradeço o convite. Bom, quando a gente olha a família, eu fiz a pergunta para os nossos telespectadores, se a gente for pensar no nosso cotidiano também, fala assim, nossa, eu acho que eu estou pecando nesse assunto, né? Passou a semana, foi tão corrida, eu não consegui organizar uma oportunidade para minha família almoçar junto, ou né, jantar junto. Tem se tornado cada vez mais difícil desenvolver esse hábito no nosso dia a dia? Tem, Letícia, tem cada dia mais, mais corrido o nosso dia a dia, né? Hoje em dia as crianças vão para a escola, ficam muito tempo na escola, tem crianças que ficam 8, 10, 12 horas na escola, os pais trabalham bastante. Então a maioria das refeições são feitas fora de casa, né? Sim. São feitas na escola, os pais comem fora e não conseguem ter esse momento que é tão importante. A nossa rotina também família. não ajuda, né? O trabalho, a gente tem que ficar fazendo hora extra dentro do trabalho, chega mais tarde em casa, se chega em casa, chega cansado. A gente chega cansado, mas precisa ter um pouco de esforço, né? A gente tem que se esforçar para ter esse momento que é muito importante para a criança, que não é só o momento de alimentar, né? Não é só o nutriente, não é só o corpo. A gente tem que alimentar o afeto, o amor que existe na família. E a refeição à mesa traz esse momento, né? Isso que eu ia perguntar, quais os benefícios? Por que é vantajoso para a família reunir-se à mesa e dividir uma refeição? Se a gente for pensar, né, o alimento, a refeição sempre reúne as pessoas, né? Pode não ser a família ali, os pais, os filhos, mas sempre tem os amigos para comemorar, a gente está sempre comendo. Então, é verdade, as grandes festividades têm comida, sempre gente. Tem comida, então é uma coisa que reúne muitas pessoas, né? Então tem o momento das crianças, que às vezes as crianças não sentam à mesa porque são os bebês, mas se a criança foi introduzida logo no início, logo que ela está sentando, por exemplo, né, a criança está comendo papinha, vai criando-se esse hábito, né? É importante que a mãe, quando está preparando o alimento, já coloca aquela energia, aquele amor, né? De saber que, não, vou reunir a minha família para ter o nosso momento de estarmos juntos, de estarmos conversando, um olhando para o outro, saber como é que foi o dia, né, o pai contar o que aconteceu no trabalho, o filho da escola, as pessoas se conhecerem, né? Às vezes os pais estão juntos dos filhos, mas não conhecem, não sabem quem são os amigos, se tem algum amigo novo na escola. É um bom momento também para trazer pessoas, né, da rotina da criança, por exemplo, os coleguinhas, os amigos da escola, convidá-los para também almoçar, jantarem em casa, para conhecer justamente essas pessoas também. Sim, a criança vai ficar muito feliz com isso, né? É verdade. Eu vou convidar meu amiguinho, então ele já até ajuda a mãe a preparar o lanchinho, né? Que nós vamos fazer, que nós vamos pensar, fazer uma coisa agradável, né? A refeição não só como uma obrigação, né? Porque tem que comer, porque está na hora. Mas se a criança vê os pais se alimentando bem, se alimentando à mesa, e no momento da refeição eles conversam, eles se interessam um pelo outro, eles querem ouvir, porque hoje em dia é muito difícil ouvir, né, um interesse, existe o afeto, a criança vai repetir isso naturalmente. E isso é muito importante, gente, porque olha como os assuntos se ligam. Algumas pesquisas demonstram que pessoas que tinham o hábito de comer com suas famílias à mesa desenvolviam menos hábitos nocivos à sua saúde, como, por exemplo, fumar, beber e usar drogas. A pesquisa que a gente se refere aqui indicou também uma menor incidência de depressão e de pensamentos suicidas entre crianças e adolescentes que comiam com os pais, além de melhores resultados na escola. É um diagnóstico que você faz ali, né? Apesar do pai e da mãe não serem médicos por vezes, a gente consegue analisar o comportamento da criança, inclusive nos hábitos que ela desenvolve ali naquele momento da refeição. Sim, exatamente. É o momento que a família está unida e eles estão inteiros, né? É importante que a família esteja interessada, de fato. Não é só sentar na mesa por sentar. Não é só sentar na mesa, comer minutos, e levantar né? rápido, né? Acabar rápido para cada um cuidar dos seus interesses. É importante comer com calma, é importante que a criança olhe para os pais, que os pais olhem para essa criança e ouça com interesse. Não fica delimitando, esse assunto não vamos falar agora. Principalmente quando a criança é uma criança mais inibida, que não tem muita facilidade em conversar. Se ela introduz o assunto ali naquele momento, é importante que você dê vazão. Deixa a criança falar, né? E ouça com interesse, não ouça com muita crítica. Porque, né, como na pesquisa diz que o índice cai em crianças de depressão, justamente por isso, a criança está se sentindo acolhida, está se sentindo amada. Ela consegue falar sobre o que ela está sentindo. Ela consegue colocar melhor os seus sentimentos e os pais conseguem ajudá-las dessa forma, né? E olha, importante, gente, a Amanda Guimarães, do Rio de Janeiro, ela relatou justamente um fato desse. Ela diz o seguinte, que foi durante as refeições da família dela
que ela descobriu que o filho estava sofrendo bullying na escola. Aí, diante disso, ela falou com a equipe da escola e isso evitou que o filho dela tivesse problemas mais graves, incluindo os psicológicos. Olha, Amanda, parabéns, viu? Em primeiro lugar, você aí atenta aos sinais, são importantes, não podem ser ignorados. E a gente percebe, inclusive, na mudança alimentar dessa criança. Uma criança que, por exemplo, às vezes está sofrendo alguma situação como esta, ela às vezes não quer comer ou não quer estar junto com a família. Esse é um alerta importante para os pais, não é? Sim, porque é o momento que os pais estão olhando para a criança, né? Se é uma criança, por exemplo, uma criança mais gordinha, que pode ser que sofra bullying por conta disso na escola, a criança vai começar a mudar o comportamento. Vai evitar alguns alimentos, vai evitar, ou a própria comer refeição, menos, né? Exatamente. Então, o pai tem que observar, né? O que aconteceu? Meu filho está comendo menos. E é o momento de colocar esse assunto, né? Meu filho, por que você está comendo menos? Por que você não está comendo aquilo que você gostava tanto? Por que você não quer sobremesa? Então, começar a observar o comportamento da criança. Ou o contrário, né? Se é uma criança mais magrinha, que começa a querer comer mais para modificar a forma do corpo, para evitar certos... Né, bullying na escola, que acontece muito. O próprio comer compulsivamente mostra, né, inclusive uma mudança comportamental muito forte. Comportamental, porque quando a criança come muito, ela pode estar tendo uma ansiedade, né? Porque em que momento que essa criança come mais? É o momento antes de ir para a escola, é o momento que volta da escola. Tentar observar em que momento que ela tem essa mudança de comportamento. Agora, a gente tem uma outra pergunta que vem de São Paulo. A Bianca Nogueira, eu sei, Bianca, que esse desafio é um desafio nosso, viu? De todo mundo, de todas as famílias. Ela diz assim: na minha casa nos reunimos em família na hora das refeições. Parabéns. Bom, mas o que atrapalha esse momento é o uso das tecnologias. Minha filha de 10 anos gosta de colocar o tablet na mesa para assistir os seriados. O meu filho mais velho de 15 anos não larga o celular. E não conseguimos ter um bom diálogo nesse momento. Quais são as suas orientações aqui para Bianca? Ai, Bianca, vamos lá. É difícil mesmo, né? Hoje em dia a tecnologia faz parte da nossa vida. E vira um acessório de mesa, né? A gente bota o prato, o copo, o talher e o celular. E o celular. Né? Mas é uma tentativa, né? Acho que os pais têm que se esforçar em evitar, em cortar esses excessos e colocar algumas regras. Criar uma disciplina ali pra mesa. Criar uma disciplina, principalmente no adolescente. A adolescência é uma fase mais difícil mesmo, mais delicada. Mas a criança precisa disso, precisa de limites. Assim, né? Na hora da refeição, celular no quarto, deixa lá. Não vamos usar o celular. E também colocar a tecnologia como um aliado. Né? Se a criança gosta do seriado, vamos conversar sobre o seriado, então depois você assiste. E sempre trazendo a pessoa, o conhecimento da pessoa, né? Por que aquela criança gosta desse seriado? Né? Para aprender a ouvir. Eu gosto do seriado porque o personagem tal faz tal coisa. E você? Como que você reagiria no lugar do personagem? Entendi. É até bom para conhecer um pouco mais da própria rotina para conhecer da criança, rotina, né? Já que a tecnologia, o seriado é tão importante que a filha Bianca, Bianca não deixa, né? Não quer largar, não mas quer olha, largar. Tem uns desenhos que a gente sofre para largar, né? As crianças, elas adoram. E tudo que é exagerado faz mal, né? Então, tirar um pouquinho, colocar uma disciplina e introduzir como um aliado, né? Já que gosta do celular, vamos ver uma receita, então, para o próximo jantar. Olha uma receita no celular, me manda uma mensagem. Agora, Camila, quem quer começar a ter esse hábito? Não teve até agora, foi difícil, mas está disposto aí a começar. Começar gradativo, estabelecer, por exemplo, um dia na semana em que todo mundo se reúne, pode ser um bom jeito de começar esse processo. O começo tem que ser gradativo, né? Senão não vai dar certo, senão não chega no objetivo, né? Então, começar a colocar como se fosse uma obrigação, né? Uma obrigação entre aspas. Sim, assim, um compromisso de todos da família. Um compromisso. Hoje nós vamos jantar, né? Mas hoje eu não posso. Vamos tentar? Vamos nos esforçar? Você se esforça daqui, eu me esforço de lá. Eu vou chegar mais cedo para preparar o jantar. Legal, o pessoal ajuda a escolher o que vai ter. Né? Me manda uma mensagem, já que usa muito celular, me manda uma mensagem de uma receita legal, de uma massa que você queira fazer. Pensa nos ingredientes, para já ir envolvendo toda a família antes mesmo do momento de sentar à mesa, né? Olha, eu vou dizer que eu faço isso, eu adoro, viu? Às vezes eu falo assim, lá em casa, vou fazer o almoço.
Aí vou no mercado, compro tudo, todo mundo come, fica todo mundo feliz. Gente, faz muito bem. Mas principalmente porque é um momento da gente se unir, né? Da gente fortalecer os nossos laços, os sentimentos que a gente tem uns pelos outros. E que na correria do dia a dia, às vezes, falta oportunidade, não é mesmo? Mas não vai faltar, viu? Quem tal essa semana? Você já escolheu um dia para passar esses bons momentos com a sua família? A gente destaca aqui no encerramento desse nosso bate-papo um ensinamento que o escritor Paiva Neto, aqui na Boa Vontade TV, nos traz sempre. Está no blog dele, você pode acessar o blog paivaneto.com. Ele diz o seguinte: a importância da família transcende a compreensão mais comum. Nela, a vida humana encontra o seu refúgio. Que encontremos o nosso refúgio neste seio especial, nesse lugar tão especial para todos nós, que é a nossa família, independente de qual seja a constituição dela, pai, mãe, tio, avô, avó, primo, não importa. O importante é nós nos sentirmos acolhidos. Eu queria agradecer a presença da Camila Ribeiro aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, foi um prazer. Agradeço muito o convite. E lembrando que se você tiver dúvidas, a Camila pode responder. É só mandar para a gente a sua dúvida, 0300 10 07 940, 0300 10 07 940. A Camila Ribeiro, psicóloga e psicopedagoga, esteve conversando conosco sobre a importância de nós termos refeições em família. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho, nosso momento de arte aqui no